Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão por aqui. Mercado, tecnologia, bem-estar animal, além das principais informações do setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos estar tratando sobre as instalações de confinamento aqui no estado do Rio Grande do Sul, além das estações de pré-embarque para exportação de gado vivo. Antes da nossa entrevista, eu vou chamar o Felipe Fabbri, que está lá na Scott Consultoria, para trazer as últimas informações, Felipe, do o que está rolando, quais são as notícias dessa semana no mercado nacional. Olá, Zé, olá, Guilherme. Acho que o principal ponto que a gente tem que destacar é que aquela pressão de baixa que vinha ocorrendo em boa parte das praças pecuárias, ela deu uma apaziguada, a gente já começa a sentir sinais de entre-safra no Brasil Central e o preço da arroba em algumas praças abriu a semana com alta, tá? Inclusive aqui em São Paulo, referência hoje para boi destinado à exportação até R$ 250, a gente já teve alguns negócios pontuais acontecendo, e a baliza aqui trabalhando nos R$ 245 por arroba, cenário de alta que a gente não via desde o início do mês de junho para a Praça de São Paulo. Tá? Então, o viés de baixo que a gente tem que começar agora a ter uma apaziguação com relação a isso, e o confinamento nos próximos meses vai ser um cenário aí que vai ditar o rumo dessa arroba, porque a gente acredita numa possibilidade de menor oferta de gado confinado nos próximos meses, entre julho e agosto, né? A saída de gado de primeiro giro, principalmente, onde o confinador ainda tinha um cenário de custos relativamente alto. E aí, quando a gente olha para um cenário de segundo giro, a gente tem algumas incertezas ainda, mas nos leva a crer em uma oferta mais comedida do que no ano passado. Ano a ano, a Scott Consultoria mapeia os confinamentos ao redor do Brasil através do projeto Confina Brasil. Esse ano estamos na quarta edição do projeto, visitando os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás nessa primeira etapa, né? E nos próximos meses a gente vai visitar outros estados, inclusive o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para fazer um raio-x da pecuária intensiva nacional. Em uma primeira estimativa nossa aqui, com confinadores, com cerca de 100 confinadores ao redor do Brasil, o que o pessoal nos apontou é que eles estão com um cenário mais pessimista com relação ao alojamento de bovinos para essa temporada. Mais de 50% dos confinadores que nós mapeamos nessa pesquisa de intenção inicial demonstrou aí uma perspectiva de ou estabilidade, a queda na quantidade de cabeças a ser confinadas nessa temporada, muito em função do cenário pressionado da arroba do boi gordo ao longo desse ano, apesar dos custos de produção mais atrativos que a gente está vivenciando nesse momento. Felipe, trocar uma ideia contigo aqui, já metendo na conversa de vocês aqui. O cenário nunca foi tão favorável agora para tu comprar agora a reposição do confinamento. Eu acredito que o segundo semestre, para quem entrar agora, o confinador está comprando um milho mais barato e está comprando uma carcaça muito mais barata para botar dentro do confinamento agora. O momento de compra agora de gado é agora. A reposição do confinamento teria que ser agora. Agora, quem comprou gado anteriormente, acredito nesse teu cenário aí. Exatamente, esse é o cenário que nós temos aqui na Scott Consultoria. São dois momentos para o confinamento. O primeiro, quando a gente analisa o primeiro giro, né, aquele gado comprado até meados de abril para ser fechado no coxo, para sair agora nos próximos meses, ele viu um contexto de custos de produção ainda elevados, a gente não teve essa queda generalizada dos preços do milho e do farelo de soja, só usando os dois principais aí como componentes para a nutrição. A gente não viu essa queda tão assintosa naquele momento, ela começou a partir de meados de abril, com um atraso na colheita da soja, e a primeira safra de milho se confirmando com uma boa colheita aqui no país, né? Apesar da quebra no Rio Grande do Sul, Paraná teve retomada com relação à produção e a gente viu uma melhora na comparação anual. Então, isso acabou influenciando esse gado de primeiro giro, essa menor intenção para esse primeiro giro. Quando a gente olha para o segundo giro e até mesmo para o ano, para o confinador, a gente fez algumas contas lá atrás. O custo da reposição, que representa cerca de 70% do custo de produção do confinador,
ele caiu cerca de R$ 1.000 por cabeça no comparativo anual. Então, houve uma queda muito forte com relação a esse custo de produção, e levando em conta um custo à época, tá? Um custo ainda elevado para os grãos, um custo de diária, a gente estava trabalhando no cenário, isso foi em março, a primeira simulação que a gente fez, a gente estava considerando um cenário de R$ 20, cerca de R$ 20 por dia, com relação ao custo operacional, né, junto com a alimentação aí no meio do caminho, e a gente tinha um cenário do melhor confinamento nos últimos 3 anos, o melhor resultado do confinamento nos últimos 3 anos. Tá? Isso considerando uma trava de preço com a referência que nós tínhamos à época. O mercado futuro acabou dando uma oscilada para baixo, com todo esse pessimismo que a gente viu. Eu comentei até na nossa última participação que víamos um mercado futuro muito negativo para esse segundo semestre, e isso tem hoje refletido em melhora com relação às cotações. A gente viu há pouco mais de 15 dias atrás o mercado futuro na B3 trabalhando em 2,45 com a referência para o contrato de outubro, que baliza aí a oferta de gado no segundo semestre, é o que a gente usa como balizador para esse segundo semestre. E hoje a gente já tem uma referência mais próxima dos 260 para esse contrato de outubro. Então havia aí um pessimismo muito grande, e isso estava sendo também passado no viés para o confinador, mas quando a gente olha os custos para esse ano, os custos estão muito mais baixos e favoráveis ao confinador, e para quem realizar uma trava de preço, para quem conseguir comercializar antes essa boiada, seja na B3, seja em contrato a termo, a gente vê um cenário que pode ser bem favorável, principalmente para o segundo semestre. Tá? Primeiro semestre, como eu comentei, a gente teve alguns desafios aí ao confinador, mas nesse contexto, para o segundo semestre, o quadro é outro. Muito bem, não, bem interessante, quer dizer, nada está tão mal, né? Então, as previsões para o segundo semestre, então, elas são de um pouco mais otimistas do que todo o quadro que está se apresentando agora. Né? Tu queria fazer mais alguma pergunta, Guilherme? Nunca foi tão barato comprar gado, né? A gente está vivendo agora as vacas magras, literalmente. A melhor hora de tu entrar agora na pecuária é agora. É bom para um lado e ruim para outro, né? Esse mercado do produtor, do produtor de terneiro, produtor de boi, não é o melhor momento. Em compensação, para o confinador, talvez essa é a hora de ouro para o negócio. Toda aquela restrição que a gente viu lá em 2021 e 2020, ela está sendo refletida agora. E a gente está vendo muita vaca indo para o gancho nessa temporada. Então, o que o Guilherme comentou, para quem está pensando em fases do ciclo pecuário, esse momento é interessantíssimo, seja para o confinador ou para quem trabalha em um sistema de produção a pasto que precisa comprar a sua reposição. Então, o momento para pensar, seja na futura matriz, seja no futuro gado gordo, para os próximos anos, eu não trabalho com um giro curto como confinamento, eu trabalho com um sistema de produção mais longo. Então, o momento está favorável. Há alguns desafios relacionados a crédito, que ainda está elevado, mas aqui no Scott Consultoria, o que a gente sempre fala para o produtor, a fase de alta ela é feita para que o caixa da empresa propriedade rural, seja feito, para que nesse momento que nós estamos vivenciando, a gente possa usufruir de maior estoque de arroba porteira dentro, pensando na próxima fase de alta. Tá? Então, essa visão que o Guilherme trouxe, ela é corretíssima, e o grande desafio que a gente tem é quebrar o paradigma, porque o produtor ele vê o momento apenas que está sendo realmente um momento de queda nos preços, ok? A gente já esperava esse contexto para 2023, mas isso não vai ser eterno. Nada que cai é para sempre, nada que sobe também não é para sempre. A gente vive um sistema de produção que é cíclico, e nadar contra esse ciclo é fundamental para o produtor. Muito bem, eu acho que, muito boas as suas análises, suas considerações. Eu te agradeço, Felipe, e nós voltamos na próxima semana. Até lá. Pessoal, um abraço. Vamos então ao nosso intervalo e nós voltamos logo após com a nossa entrevista de hoje. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão.
E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos agora, então, à nossa entrevista dessa semana. Como já eu tinha apresentado no começo do programa, nós estamos aqui hoje com o Guilherme Fernandes, economista, formado pela PUC, e proprietário de um empreendimento de confinamento e de uma estação de pré-embarque de animais para exportação na região sul do estado. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui contigo. E até em função, né, de toda essa conversa que a gente acompanhou, na análise do pessoal da Scott Consultoria, falando até de algumas características, né, dos confinamentos do Brasil Central e de um confinamento aqui no Rio Grande do Sul, que ainda são muito poucos, ou talvez a gente não tenha um conhecimento do número total. Mas como é que se criou, como é que se formou o teu empreendimento, o teu confinamento, que, né, como tu informaste, tu confinas cerca de 20 mil bois. Como é que funciona? Como é que ele foi criado? A nossa capacidade ela é de 20 mil bois, só te corrigindo. Sim. A minha EPE ela surgiu antes da abertura do mercado da Turquia, houve uma reunião na Exposebu. Uma grande trading do Brasil, a segunda maior trading do Brasil, com um grande comprador turco. E naquela ocasião o exportador pediu para mim participar, que eu sou um entregador europeu, e eu participei daquela reunião e o pessoal da Turquia queria gado europeu e precisaria uma EPE aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E aí eu não tinha muito conhecimento sobre a abertura da EPE. A gente o pessoal da exportadora tratou de contrato, alinhar toda a compra em si, e a gente dependia da EPE. E aí eu voltei da Exposebu, com uma vontade imensa de fazer uma EPE, mas não sabia do tempo e a série de questões que abrangem uma EPE hoje. Porque as EPEs hoje elas estão regradas pelo Ministério da Agricultura e pela FEPAM, no caso, no Rio Grande do Sul. Então, eu não consegui abrir EPE no primeiro momento. Isso eu estou te falando lá na abertura do mercado da Turquia. Quando abriu lá atrás, eu não consegui participar com a EPE montada, mas eu consegui participar na parte comercial da EPE. Por vários anos eu mandei gado daqui para ser carregado em Santos ou São Sebastião através das grandes exportadoras lá em cima. Aí depois eu entrei com um projeto na FEPAM, criei o confinamento. Foi um projeto que durou um tempo para a gente montar, é um projeto bastante grande, uma área de 50 hectares. A gente tem quase, para vocês terem uma ideia, 5 quilômetros de coxo. 5 quilômetros de coxo é uma área bastante grande de coxo. Por isso que a gente tem essa capacidade hoje de 20 mil animais. A gente tem uma estrutura que cabe 20 mil animais lá dentro. E a gente fez uma estrutura bem diferenciada, uma estrutura que até então não existia hoje em EPEs aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quantas EPEs tem no Rio Grande do Sul? Eram 6 e agora voltou a ser 7, porque antes nós tínhamos até nesse papo agora que a gente teve com o Felipe aqui, a gente tinha uma EPE que estava voltado para frigorífico. Sim. Tá? Sim. Tentaram implementar uma coisa que é muito comum no Brasil Central aqui, que são os modelos de parceria. E eu acho que o momento que se fez isso, que foi ano passado, que era um momento com insumo caro e boi caro, não deu certo a conta. E esse pessoal voltou agora para as estações para embarque. Eu acho que vão ficar 7 estações para embarque agora. E quanto tempo médio, mais ou menos, os animais permanecem numa EPE? Quer dizer, desde que a chegada tem todo um momento, uma preparação, até a entrada no navio. E tu tem um tempo médio disso? Para te dar, assim, para encurtar um pouco esse assunto e te explicar uma coisa assim, muito importante que as pessoas não têm ideia. O gado exportado, existe um protocolo com o país que vai ser enviado o gado. Tá? E dentro disso tem uma série de exames que são feitos. E isso aí tem um protocolo sanitário. Então, por exemplo, cada país é um período que o gado fica. Por exemplo, a Turquia é 21 dias. Daí daqui a um pouco, por exemplo, se for fazer gado gordo para a Turquia, cai para 7. Então, cada país depende do protocolo sanitário que o Ministério da Agricultura fez com o país que vai o gado.
Então, cada navio é um navio. Cada navio, sim. Um negócio muito importante para falar aqui, a gente deixar registrado, é que todas as operações hoje, elas são rastreadas e são feitas via mapa. O mapa é que organiza as EPS, o mapa organiza o embarque do gado, a Secretaria de Agricultura é que fiscaliza, faz a fiscalização. que faz a fiscalização. Então, assim, muita coisa que se fala nos embarques, o pessoal não tem noção da quantidade de pessoas competentes e da quantidade de pessoas que têm envolvida nesse negócio. Não, mas era exatamente esse tipo de desmistificação que eu gostaria que a gente fizesse, né, de que todo o processo de uma EPE, desde a entrada do animal até a entrada do navio, e o navio ir embora, e a mantença necessária, né, desses animais para que cheguem a bom termo lá no seu porto de destino, o quanto que envolve de pessoas, de alimentação, de manejo, de bem-estar animal, tudo, né, o que está envolvido nesse processo e que muitas vezes não é analisado. É só dito, olha, embarcou, levou, não, está tirando gado do estado. Não é bem assim, né? Não, assim, se tu for ver hoje, se tu for falar em termos de mercado hoje, a gente estava falando com o Felipe hoje, o pessoal traz hoje gado gordo para morrer dentro do frigorífico dentro do Rio Grande do Sul. Isso tem uma distorção bárbara hoje. Tá vindo pessoal, do norte do país para ser abatido pessoal, aqui, né? Se tu for hoje no qualquer supermercado, hoje tu pegar carne hoje, tem gado de Rondônia, tem gado do Acre, tem gado do Mato Grosso, tem gado de São Paulo, tem gado do Brasil inteiro, morrendo aqui em Alegrete, ou morrendo em São Gabriel, ou morrendo em qualquer outra planta aqui no Rio Grande do Sul. Sim. É mercado. Outra, a exportação sempre ajudou o produtor rural e sempre vai seguir ajudando o produtor rural. Por quê? Porque desde que eu sou guri, eu sempre ouvi falar o seguinte, o terneiro sempre valeu 20% a mais que o boi gordo. A gente estava conversando disso. Sim, é. Tá? Então, assim, é importante esse mercado da exportação também como uma forma de regular o preço do terneiro no mercado interno. Agora, o que está acontecendo? A gente está tendo uma curta oferta de terneiro. A gente está tendo uma das maiores ofertas de terneiro. Porque o gado gordo está muito difícil de vender. Está barato. Sim. A gente está vendo uma fase ruim agora, em termos de gado gordo. Inclusive os preços estão completamente defasados comparativamente ao ano passado, né? Quer dizer, o mercado está bem. Nunca foi tão atraente entrar na pecuária como esse momento, como uma forma de tu entrar. Se tu fosse entrar na bolsa de valores hoje, tu está entrando no momento de baixa. Sim. Tu está entrando no melhor momento para se entrar na pecuária hoje. Matriz barata, terneiro barato, boi gordo, boi valendo pouco. Hoje tu está no mercado bom e outra. O commodity hoje, a comida, tá diminuindo muito. O preço o milho estava R$ 95,00. Hoje tu compra milho em Sorriso, lá em outra cidade, lá tu paga 40, paga 30 e poucos reais. Tá, é uma equação bem... A equação, no momento, está favorável, né? A equação do confinamento é a remuneração de capital. Quem entra em confinamento e quem tem confinamento hoje, no Brasil Central, são grandes investidores. Ao invés de colocar o dinheiro no banco, eles colocam o dinheiro em boi. Eles estão travados em boi. Eles conseguem ter uma trava que eles dominam, é o negócio deles, e eles têm uma remuneração financeira que eles administram, através da silagem que as fazendas deles próprios vendem, através de outros insumos que eles compram, da casquinha de soja processada, ou de etanol, de dentro dos grupos. Os grandes grupos hoje do Brasil Central, que são confinadores, eles rentabilizam capital. O que falta hoje é que existe uma posição contrária do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele tem uma cultura muito antiga, mas que não tem como correr hoje do confinamento. Hoje tu não vai deixar de produzir soja e colocar boi em cima. Hoje tu tem que fazer um sequestro do gado e tentar colocar o gado para dentro do confinamento e arrendar a tua propriedade para soja ou para outra cultura. Porque a rentabilidade é muito maior na agricultura que na pecuária. Como dizem alguns, o confinamento é um mal necessário. Com certeza. A melhor frase que existe para confinamento é isso. Mudando só, já na questão dentro de um confinamento, né? Quais são os cuidados necessários durante a permanência do animal, né? Não só como confinamento, mas preparando para um embarque? Basicamente, qual é a rotina a manutenção, as questões, e até as questões de bem-estar animal, né, que hoje são muito
são muito controladas, vamos dizer assim. Uma coisa importante para falar, Zé, é que o gado ele tem que performar no confinamento. Hoje as categorias que a gente mais trabalha hoje a categoria que a gente mais trabalha hoje é gado leve. Então esse gado ele tem que entrar aqui dentro do confinamento e ele tem que performar. Então o bem-estar animal hoje, o confinador de uma maneira geral, as EPS, ela quer que o gado ganhe peso. Então a gente tem que ter boas normas, boas técnicas dentro da fazenda e a gente tem que tentar cada vez mais que esse gado performe dentro da quarentena e dê resultado para o exportador e para o cliente. Então nosso interesse hoje é botar peso nesse gado quando vem das propriedades. Sim, ele vem da propriedade, põe peso, prepara para o embarque e depois tem a mantença até chegar ao seu destino. Que não, né? E isso envolve outras tecnologias. E, bom, a gente já falou, né? A fiscalização toda ela é feita via Ministério da Agricultura, através da Secretaria da Agricultura, coisa e tal. Mas existe uma outra fiscalização ou uma vistoria por parte, vamos dizer, do comprador, do sujeito que, né, do navio, como a gente chama, né, sobre a tua atividade? Nós somos muito fiscalizados. Sim. Nós somos fiscalizados pelo MAPA. O MAPA ele regulariza a exportação, no caso, com o país. Nós temos a Secretaria da Agricultura, no caso, as inspetorias veterinárias que fiscalizam a nossa propriedade. Nós temos aí ainda a FEPAM, que fiscaliza ainda toda a parte ambiental das propriedades rurais. Dejetos, coisa e tal. Toda a parte de dejetos, toda a parte do confinamento em si. Uhum. Tá? E depois a gente tem o cliente. O cliente está permanentemente dentro da propriedade. Tem clientes que passam 10 dias, 15 dias, tem clientes que vêm perto do embarque, mas tem gente que vem aí acompanhar as compras. Então a gente tem todo o período da quarentena, a gente sofre essas fiscalizações. Não é porque é uma estação pré-embarque que ele vai ali só para fazer um protocolo sanitário de receber vacina, tirar sangue, ver quem é doente, quem não é doente, quem tem doença, quem não tem doença. O gado ele entra para dentro da propriedade, ele sai da propriedade, ele sai do produtor, vem para o confinamento. Quando ele entra no confinamento, ele é vacinado, ele é dosado, ele é feito uma série de vacinas e coletas de sangue, feitos exames, e ele cai ali no coxo com uma comida, com uma alimentação diferenciada para quê? Para ele ganhar peso. Sim. Tanto a trade como o cliente final, eles querem que o gado ganhe peso. Porque esse gado novo, muitas vezes quando ele entra no confinamento, ele é de desmama. Entendeu? Ele é um gado que perde peso na entrada ali. Porque ele perde na entrada para depois recuperar. Para depois recuperar. Então, assim, a gente tem que performar no confinamento. A nossa estrutura hoje, assim, ela está muito voltada para a performance do gado. Então, a gente tem uma parte, por exemplo, tem uma empresa hoje, uma das maiores empresas de nutrição do Brasil hoje, que nos presta consultoria na parte alimentar, que cuida todo esse processo alimentar, comida, água, feno, tudo isso daí. E que tem a parte, depois da EPE, do embarque no navio, a mantença desses animais até chegar ao seu destino. Quer dizer, tem todo segue o protocolo. Esses né? navios, por exemplo, quase todos, eles param na Espanha, pegam ração, descem para o Rio Grande do Sul. No porto, são carregados centenas de caminhões, é carregado gado, é carregado serragem, é carregado feno, é carregado uma série de coisas. Então, assim, o processo da EPE e o processo da exportação de gado vivo ele é muito grande. Sim, é a pergunta até que eu ia te fazer agora, qual é o tamanho dessa cadeia toda de uma EPE? O que envolve isso aí? Desde o posto de gasolina até o... É uma empresa a céu aberto, tá? Sim. Que hoje, se tu for pensar bem assim, tu comprar 10 mil animais. Tu compra 10 mil animais num período X e tu carrega esse gado em 2 dias. Então, para tu carregar esse gado para o porto em 2 dias, tu tem 400, 500 caminhões muitas vezes. Esse caminhão ele vai abastecer no posto de gasolina. O motorista vai parar no restaurante. Vai ter que almoçar e jantar pelo menos. Vai ter que almoçar e jantar. Antes disso, tu ainda passou pela parte veterinária. Quanto foi comprado de vacina? Quanto foi feito de exame? Tem uma série de outras pessoas trabalhando nesse processo. Tu tem várias pessoas trabalhando na parte de escritório. Tu tem várias pessoas trabalhando no Porto de Rio Grande. Isso é uma cadeia muito grande a exportação de gado vivo. Sim, movimenta vários milhões nesse processo todo. Sim. Né? Outra, uma coisa muito importante para cidades pequenas, quanto se compra de silagem? Isso é interessante. Tu compra muita silagem, tu compra muito feno.
Muita comida quem produz, muitas vezes não é o grande produtor, é o pequeno produtor. Sim, A gente tu compra deve ter uma rede de abastecimento. Se compra silagem praticamente em todo o estado. A ração muitas vezes é de cooperativas, porque uma cooperativa só não consegue manter um confinamento. Hoje tu tem uma quantidade absurda de quantidade absorvida dentro do confinamento de ração. Sim. Ou de núcleo, para tu misturar com milho, ou com aveia, ou com outros subprodutos. Então, assim, o que acontece hoje? Tu movimenta outras cidades. Claro, movimenta uma cadeia toda, né? Hoje, por exemplo, a gente tem 3 cooperativas mantendo o confinamento. Então, a ração vem de Alegrete, Juí, Passo Fundo, Cruz Alta, vem de outras localidades. Então, o confinamento em si, a EPE em si, ela é uma grande empresa a céu aberto. Isso é uma coisa muito importante, que a cadeia ela é muito ramificada. Sim. Tu tem o corretor comprando gado, tu tem o caminhão trazendo gado para a fazenda, tu tem o embarque depois para o navio, tu tem toda essa parte de exames na nossa propriedade. Então é muito grande a EPE em si, a operação. Sim, uma operação EPE, operação navio. Desde da chegada do terneiro até o navio, envolve um circuito imenso. Muito importante para a economia, né, Zé? Pá. Porque é balança comercial que a gente está falando. Sim. Você entende? Uma operação dessa daí com a Turquia hoje, por exemplo, a Turquia liberou a licença para 500, 600 mil animais. Tem vários portos no Brasil trabalhando hoje, escoando gado. Sim, o de Rio Grande é só um deles. Sim, é só um deles numa operação dessa. Guilherme, muito interessante essa nossa conversa. Eu agradeço demais a tua participação aqui na Hora do Boi e eu queria deixar um espaço aí para as tuas considerações finais. Eu queria agradecer o espaço, Zé, e mostrar para o produtor a importância do confinamento. Ainda mais agora, nós voltando para os números reais, porque a gente estava muito claro que a gente estava vivendo uma bolha no nosso setor, pelo menos é a visão que eu tenho. A gente estava vendo uma bolha no nosso setor, não uma bolha criada dentro do Brasil, mas uma bolha criada no mundo que se criou com essa pandemia. A gente estava falando hoje de preço de insumos, de preço de maquinário, de preço de veículos, valores que tiveram produtos que tiveram uma valorização muito alta. Fora da realidade, né? E que a gente está esperando agora para ver o que vai acontecer. Porque como é que o produtor vai plantar soja agora de novo, com a soja valendo R$130, com adubo o preço que estava, com insumo o preço que estava? Como é que o confinador agora vai colocar boi no coxo com o custo da comida e sem essa trava de preço hoje? Mercado interno está se comendo pouca carne. Mercado externo agora com essa desaceleração da China foi um impacto para a economia do Brasil e para outras economias. Então, ficou alerta aí que a gente está vendo um bom momento para quem quer investir. É um bom momento para quem quer investir, mas um momento de preocupação porque a gente não sabe o que vai ser para frente. Muitas perguntas que ficam no ar, né, que podem ser tratadas em alguns próximos programas. Guilherme, mais uma vez eu agradeço a tua participação no nosso programa e sempre, né, recomendando, deixa o seu like, ativa o sininho para receber informações qualificadas toda semana e nós voltamos na semana que vem. Até lá.